Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós daremos prosseguimento ao estudo do procedimento do inventário e partilha. Nós estamos tratando aqui do módulo de procedimentos especiais. Já falamos sobre a teoria geral dos procedimentos especiais, já abordamos diversos procedimentos especiais especificamente, tanto aqueles fora do CPC, como o microsistema dos juizados especiais, do mandado de segurança, como mesmo dentro, regulamentado pelo próprio Código de Processo Civil, como a ação de consignação e pagamento, a ação de exigir contas, as ações possessórias, a ação monitória. Estamos agora tratando do inventário e partilha. Mesmo no inventário e partilha, nós fizemos já diversas considerações introdutórias, falamos sobre inventariante, falamos sobre a modalidade de inventário extrajudicial. Estamos tratando agora do procedimento judicial em si. Nós vimos no último vídeo que após a nomeação do inventariante, ele tem 5 dias para prestar o compromisso, artigo 617, parágrafo único, e após a prestação do compromisso, ele tem 15 dias, ele tem 20 dias, ele dispõe de 20 dias, artigo 620, para prestar as primeiras declarações. Então, após as primeiras declarações, e as primeiras declarações nós falamos no vídeo anterior, após as primeiras declarações, nós teremos as citações e intimações dos interessados, como nós veremos nesse vídeo, e as impugnações, que nós veremos no próximo vídeo. Então, nós vamos tratar hoje das citações e das intimações, como consta do artigo 626 do CPC. Percebam que o artigo 626 ele se situa na seção denominada das citações e das impugnações, e o 626 prevê que, feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e intimar a fazenda pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Vejam, primeira consideração que eu tenho para falar com os senhores, além dessa questão procedimental, que as citações vêm após as primeiras declarações, isso eu já havia adiantado, eu quero que os senhores percebam a distinção, porque o dispositivo trata de citação de alguns sujeitos e intimação de outros sujeitos. Sobre a citação e a intimação, nós já tratamos lá na teoria geral do processo, no módulo próprio, nós já vencemos isso aqui. Tanto a citação quanto a intimação são atos de comunicação processual. O que diferencia a citação para a intimação é que a citação, além de comunicar um ato processual, a citação integra coercitivamente o sujeito à relação processual. Então, após o recebimento da citação, o citando passa a ser parte da demanda. Então, é preciso diferenciar, porque quando a gente fala de intimação da Fazenda Pública, do Ministério Público em alguns casos, do testamenteiro em outros casos, eles não se tornam parte do inventário. Contrariamente, se passa com a citação. Na citação destes sujeitos processuais, eles se tornam parte da demanda. Então, quem serão os citandos que passarão a ser parte da demanda, logo formarão um litisconsórcio necessário? Serão citados para os termos do inventário e da partilha o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários. Então, forma-se um litisconsórcio necessário. É obrigatória a participação de todos os envolvidos, cônjuge ou companheiro, herdeiros e legatários. É obrigatória a presença desses sujeitos na relação jurídica processual sob pena de nulidade ou ineficácia do procedimento, da decisão. Ok? Então, esses são os sujeitos citados. E quem serão os intimados? Serão intimados a Fazenda Pública, o Ministério Público e o testamenteiro em algumas hipóteses. A Fazenda Pública ela é intimada sempre,
porque ela vai cuidar do interesse fiscal, arrecadatório, da transmissão. Nós veremos que incide o imposto, direito tributário, o ITCMD, Imposto de Transmissão sobre a Causa Morte ou Doação. Então a Fazenda Pública cuida do erário, do interesse fiscal arrecadatório, e ela vai ser intimada sempre. O Ministério Público ele vai ser intimado se houver herdeiro incapaz ou ausente. Uma das funções do Ministério Público no processo civil é justamente tratar do interesse do incapaz. E o testamenteiro vai ser intimado se houver testamento. Qual é a lógica de atuação do testamenteiro aqui? Proteger a sua parte da sucessão, da herança. Quando o de cujus em vida celebra um testamento, para que na parte disponível, lá no direito sucessório, os senhores estudarão isso também, na parte disponível, ele pode dispor, ele pode legar uma parcela do seu patrimônio a qualquer um. Então esse testamenteiro ele vai cuidar da sua parcela para que a partilha entre os herdeiros, entre os sucessores, não abranja e não inclua o seu patrimônio que ficou reservado por testamento. Ok? Então essa é a intenção, esse é o interesse de se intimar o testamenteiro. Bom, vencemos aí o estudo do caput. A ordem procedimental, quando que é citação e quem vai ser o citado, quando que é intimação e quem serão os intimados. No parágrafo 1º do 626, nós vemos que o cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários, que são aqueles mencionados no caput do 626 como sendo os citandos, né? Cônjuge ou companheiro, herdeiros e legatários, no parágrafo 1º, nós temos lá a previsão de que esses citandos serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247. E ainda serão publicados editais nos termos do inciso 3º do artigo 259. Vamos ver cada uma dessas previsões aí. Percebam que o 247, ao qual o parágrafo 1º do 626 faz menção, ele trata justamente da citação pelo correio. Então ele vai dispor lá que a citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto. No inciso 2º, nós vemos que não será realizada a citação pelo correio quando o citando for incapaz. Recordem-se aqui que o caput prevê a intimação do Ministério Público se um do herdeiro for incapaz. E uma outra consequência da incapacidade do herdeiro é que não será possível a realização de sua citação pelo correio, como prevê o 247, inciso 2º. E aí o 249, para fechar a conta, vai nos dizer que a citação será feita por meio do oficial de justiça, nas hipóteses previstas neste código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Quer dizer, quando um dos herdeiros for incapaz, será frustrada a citação pelo correio, que é a regra geral. Logo, será necessária a citação por oficial de justiça. Então, havendo herdeiro incapaz, duas consequências. Será necessária a citação por oficial de justiça e será necessária a intimação do Ministério Público para cuidar do interesse do incapaz. Ok? No 626, que é o que trata da citação lá no inventário e partilha, consta a previsão de que devem ser extraídas cópias das primeiras declarações que o inventariante prestou e que a citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Vejam, o 248, quando ele trata da citação pelo correio, ele já prevê que os mandados de citação devem conter o que se chama na prática de contrafé. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial. Aqui você vai substituir petição inicial por primeiras declarações no procedimento do inventário e partilha. O que os parágrafos, portanto, 2º e 3º do 626 fazem é densificar o 248 do Código de Processo Civil. Ok? Então, nós estamos vendo a citação e intimação.
Já falamos sobre a intimação, estamos tratando das citações. Quem serão os citados? Cônjuge, companheiro, herdeiros e legatários. Devem ser citados pelo correio. Exceção feita ao herdeiro incapaz, que será citado por oficial de justiça e ensejará a intimação do Ministério Público. Essa citação deve ser acompanhada das primeiras declarações, como é uma densificação mesmo da regra geral. Ok? 248. O 266, o 626, me perdoem, o 626, parágrafo 1º, parte final, faz menção ainda à publicação de edital, na forma do inciso 3º do artigo 259, que é esse que se encontra aqui. Serão publicados editais, inciso 3º, em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, pronto, está aí, ó, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Por que nesse caso aqui se publica edital? Para preservar interesse, senhores, de eventuais credores do espólio. Então, publica-se edital para que eventuais credores do espólio desconhecidos, e por isso não constam lá das primeiras declarações, possam se manifestar. Ok? E aí o parágrafo 4º do 626 vai nos dizer que incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Então, essas cópias das primeiras declarações são remetidas à Fazenda Pública, que vai ser intimada, ao Ministério Público, que vai ser intimado, e ao testamenteiro, ou seu advogado, se ele já tiver nomeado. Ok? Então, as primeiras declarações acompanham tanto as citações quanto as intimações, para que esses sujeitos, sejam citando, sejam intimando, possam saber do que se trata e ter ali já um resumo nas primeiras declarações. Nós vimos que as primeiras declarações visam nos trazer um resumo, a qualificação do autor da herança, dos herdeiros, lato sensu, e dos bens que compõem a herança, o espólio e o inventário. Não é isso? Bom, no próximo vídeo, senhores, nós falaremos sobre as impugnações. Esses sujeitos citandos, que vão participar e têm interesse como parte da demanda, assim como os intimandos, quando for o caso, Fazenda Pública, Ministério Público, Testamenteiro, eles podem apresentar impugnações, como consta aí do 627, e nós falaremos no próximo vídeo. Tá certo? Bom, então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.